viram minha mãe? Mãe, vocês viram minha mãe? Mãe! Vocês viram minha mãe, criança? Mãe! Ah, calma, filha. Que desespero é esse? Tá chovendo? Vou ter que tirar a roupa do varal. Aprontou alguma coisa? Credo, mãe! Até parece que eu apronto. Ai, mas não. Veja esse folheto do mercado. Tá, o que tem de especial? Já tem ovos de chocolate no mercado. Uhul! Mãe, ovos de chocolate. E chocolate é vida. Tá, e o que tem de especial em ovos de chocolate? Mas, mãe, é Páscoa. Ovo, chocolate, tem Jesus também. Verdade. Mas, mãe, chocolate é vida. Ah, filha, já te expliquei isso, mas acho que está na hora de falar de novo pra você. Páscoa não é chocolate. Paz, mãe, eu sei. Mas vamos ao mercado? Senta aqui, filha. Tá, mas depois vamos ao mercado. Senta. Vou te explicar a verdade sobre a Páscoa. Você precisa aprender a verdadeira história da Páscoa. Ó, ela tá aqui, ó, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Essa festa faz parte do cristianismo e o seu nome significa passagem. A data é a celebração da ressurreição de Cristo. Por isso que tem o nome de Páscoa, porque remete à passagem. Ela é uma festa, filha, comemorada em quase todos os países do mundo, principalmente naqueles em que o cristianismo é predominante. Só que mais do que simbolismo, a Páscoa é um dia para se passar em família, com crianças, adultos, celebrando em harmonia e com muito, muito amor ao próximo. É, mãe, amor, realmente é bom estar com quem a gente ama. Né, mamãe? Mas sempre foi assim? Então, assim, seu surgimento foi bem antes do nascimento de Jesus, já que isso era uma festa judaica, comemorada para relembrar o êxodo do povo, quando eles deixaram o Egito, quando foram rumo à terra prometida, que era Israel. Aí o nome da Páscoa deriva da festa judaica chamada Peshá, que é celebrada para comemorar a fuga dos hebreus da escravidão. Lembra que eu te ensinei que eles saíram do Egito? Quando eles foram liderados por Moisés rumo à terra prometida de Israel. Então, tanto que para os judeus quanto para o cristão, o nome da Páscoa ou Peshá significa passagem. Então, para o judaísmo, a passagem se refere ao êxodo do Egito, assim, para Israel. Enquanto que para nós, o cristianismo, a passagem é a ressurreição de Cristo, após ele ter sido crucificado na sexta-feira. Mas, mãe, por que a Páscoa é num domingo? Não podia ser no sábado? Daí eu tinha 2 dias para poder comer os chocolates. E não teria que comer tudo só no domingo e ir com dor de barriga para a escola. Quando que você foi com dor de barriga para a escola? Não, mãe. Um dia aí. Continua, tô gostando. Me explica mais. Ah, tá bem. Então, como eu te falei, o domingo de Páscoa, ele simboliza a ressurreição de Jesus. Aí a data exata para comemorar a Páscoa nunca foi assim totalmente esclarecida, até o século XVI, quando foi adotado o calendário gregoriano, e a partir de então foi estabelecido que os festejos deveriam ocorrer no primeiro domingo após a primeira lua cheia do equinócio da primavera no hemisfério norte, que ocorre entre os dias 21 de março e 25 de abril, ou seja, a Páscoa é comemorada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. Credo, mãe.
Você falou difícil. Tá. Então tá, pra você entender. Dentro do calendário, a Páscoa é contada os 40 dias da quarta-feira de cinzas. Isso foi inventado no calendário para que algumas pessoas tenham assim uma festa antes desses 40 dias, onde eles podem, pelo menos eles acham, fazer todos os tipos de pecados, prazeres da carne, e daí nessa quarta-feira, que eles chamam de quarta-feira de cinzas, eles separam 40 dias para se dedicar para não pecar, até comemorar a Páscoa. Tem uns que não comem carne, outros fazem votos de não comer algo, ou deixam de ver televisão, outras coisas assim, para se dedicar esses dias a não ter prazeres da carne. Mas, mãe, por que nós não fazemos isso então? Ah, filha, não temos assim na Bíblia qualquer menção a respeito assim da quaresma. Alguns elementos que existem nela, assim, tipo jejum, como buscar vencer o pecado, buscar a face de Deus de forma especial, são bíblicos. Porém, o fato dessas coisas serem feitas apenas em um período do ano pode nos levar a pensar que os meros rituais assim são suficientes para agradarmos a Deus. E o que não é verdade. Quanto a isso, lembra as palavras assim do Senhor pelo profeta Isaías, sabe? Que dizia assim: não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação. E também as festas da lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade associada ao juntamento solene. Está em Isaías 1,13, assim. Aí, assim, a gente sabe que separar apenas esse período para servir o Senhor não basta. Isso deve ser contínuo. Devemos sempre nos preocupar a servir e agradar ao Senhor todos os dias, porque isso é agradável a Ele. Entendi. Por isso você sempre me pergunta: filha, olha o que você está fazendo. Jesus pode estar com você aí nesse momento? Isso, porque se você faz isso, vai sempre poder saber se o que você faz é agradável ou não ao Senhor. Mas, mãe, e o chocolate? De onde eles vêm então? E o coelho? Essa parte é bem interessante. Vou te explicar. Os ovos são uma antiga tradição, derivada dos povos que habitavam lá o Mediterrâneo, o leste europeu e também o Oriente. E naquela tradição, que era após o inverno, que geralmente era bastante rigoroso, era comemorada a chegada da primavera. Aí as pessoas cozinhavam os ovos e depois eles decoravam para presentear seus entes e vizinhos próximos, para reafirmar a esperança de fertilidade do solo e para terem colheitas abastadas. Afinal, este era o principal meio de vida desses povos antigos. Aí, com o tempo, os cristãos adotaram assim essa prática e os fiéis passaram a decorar os ovos com imagens consideradas sagradas. Para alguns, assim, tipo Jesus Cristo e coisa e tal. Aí acredita-se assim que os ovos de chocolate surgiram no século XVIII, quando tinham os confeiteiros franceses chiquetosos passaram a comercializar ovos de chocolate decorados. Aí esse costume ganhou mais força no século XIX, quando teve a grande revolução industrial, quando fábricas de chocolate surgiram na Inglaterra. Aí, posteriormente, foram para o resto da Europa, e do mundo. Ai, puro comércio, filha, sinto muito. Mas olha aqui, a parte legal dos ovos é o compartilhar, como era antigamente. Por isso ele ficou tão forte nesse sentido do chocolate, entendeu, filha? Tá, e eu sei que você vai poder escolher um no mercado, tá? Uhul! Oba, mamãe! Obrigada! Mas, espera aí, mãe. E o coelho? A simpática criatura que distribui ovos de chocolate durante a Páscoa, admirada pelas crianças. A sua história começa na Europa também, que após o inverno via surgir das tocas dos coelhos e suas imensas ninhadas, que deixavam abrigo assim para buscar alimentos. A presença dos coelhos era sinal de que o inverno havia acabado.
e que a primavera começara, trazendo sol, calor e conforto para as pessoas. Mas o coelho foi adotado como um dos símbolos da Páscoa cristã lá pelo século XVI. E este costume se espalhou por todo o mundo, como um grande representante da fertilidade e esperança no futuro, filho. O coelho também é uma das marcas da Páscoa, que mais anima as criancinhas. Mas lembre que é apenas uma lenda. Não existe isso. Vou te explicar. A lenda diz que na noite de sábado para domingo, o coelhinho da Páscoa vai até a casa das crianças para distribuir os ovos de chocolate que serão comidos no dia seguinte. Tá. Eu posso fazer isso para você se você quiser. Oba, mamãe, quero sim. Mas, mãe, por que comemoramos a Páscoa de verdade? Essa é a parte que eu gosto. Essa é uma data que comemoramos a ressurreição do Senhor Jesus e a sua vitória sobre a morte, o pecado e o diabo. Obedecemos, só que às vezes pecamos e com isso fomos condenados à morte eterna. E como não podemos apagar essa dívida, precisamos de um cordeiro puro, sem pecados, para nos livrar da condenação do inferno. E Jesus é esse cordeiro. Quando João Batista, lembra, se viu aproximando? Eu te ensinei sobre isso. Que ele foi batizar Jesus e ele disse assim: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas, mãe, Jesus morreu? Como assim? Sempre achei que ele sempre estava vivo. Filha, assim, Jesus veio ao mundo para que nós pudéssemos ser salvos. Só que muitos homens lá na época de Jesus queriam matá-lo, porque não acreditavam que ele era o Filho de Deus. Aí tentaram de muitas maneiras e não conseguiram. Aí, como eu já te ensinei uma vez, lembra que teve Judas, que o traiu, e assim Jesus foi preso. Aí, logo depois que foi preso, Jesus sofreu bastante. Os guardas riram dele, bateram muito nele, tiraram a sua roupa, colocaram sobre ele uma capa vermelha e uma coroa cheia, assim, de espinhos. Aí colocaram uma vara na sua mão e eles gritavam: Viva o Rei dos Judeus! Aí eles também cuspiram em Jesus, aí bateram na cabeça dele. Como Jesus sofreu! Mas daí o povo podia ter pedido para que soltasse Jesus, mas não pediram. Aí eles gritavam assim: Crucifique, crucifique! E Jesus foi condenado à morte na cruz aí. Jesus teve que carregar a sua cruz assim, até o local onde ele seria crucificado. Quando chegaram ao monte que era chamado assim de Calvário, pregaram Jesus na cruz. Mas mesmo com tudo isso que as pessoas fizeram com Jesus, ele continuava amando aquelas pessoas. E ele pediu para Deus perdoá-las. Aí antes dele morrer, Jesus disse para Deus, que é o pai dele, disse assim: Pai, nas suas mãos entrego o meu espírito. Aí depois que ele disse isso, ele morreu. Calma, mas a história de Jesus não acaba aqui. Não? Então, o que aconteceu? Então, aí depois, Jesus foi levado para ser sepultado. Então, naquela época, as pessoas não eram assim enterradas em cemitérios como hoje em dia. Os mortos eram simplesmente levados a uma caverna que pudessem tampar com uma grande pedra. Assim, o corpo ficava lá guardado e os animais da selva não destruíam o corpo do falecido. Além disso, para tentar preservar o corpo, tipo não deixar o corpo estragar assim rápido, os corpos eram lavados com perfumes e outros produtos para que não estragassem rápido. Aí ele foi levado então para uma dessas cavernas e esse túmulo tinha uma enorme pedra que só era aberto com a ajuda de vários homens. 3 dias depois, assim que Jesus tinha morrido, que é o nosso domingo de Páscoa, chegou uma mulher chamada Maria Madalena, que ela juntou alguns produtos lá para ir passar no corpo de Jesus. Porque, filha, naquela época, quando alguém morria, as pessoas que gostavam daquela pessoa passavam perfumes no corpo da pessoa morta por alguns dias depois, para conservar o corpo.
Aí Jesus tinha ajudado muito Maria Madalena e ela era uma grande amiga de Jesus. Ai, é bom termos amigos verdadeiros, né, mãe? Mas será que algum amigo meu passaria perfume em mim, mesmo depois de morta? Ah, filha, por isso que é importante termos verdadeiros amigos, sabe? Eles sempre vão cuidar da gente, amigos fiéis e que acreditam no Senhor como a gente. Mas continua, mãe. Tá legal isso. Tá bom. Então, quando Maria Madalena estava assim chegando ao túmulo, ela estava percebendo que tinha algo errado. Porque aquela pedrona que tampava o túmulo estava mexida, não estava no lugar. Aí, ao ver que o corpo não estava lá e nem tinha os guardas que tinham ficado vigiando, Maria Madalena saiu, foi correndo, correndo, avisar os outros dois grandes amigos de Jesus que eram discípulos também, Pedro e João. Ela estava com medo que alguém tivesse roubado assim o corpo de Jesus, né? Aí Pedro e João foram com ela e correram até o túmulo e acharam que os lençóis que cobriam o corpo de Jesus estavam todos dobrados. Aí eles ficaram assim, tipo, sem entender, né? Porque se alguém tivesse roubado o corpo de Jesus, não ia ter o cuidado de dobrar os lençóis. Aí Pedro e João pegaram e foram embora para investigar o caso. Aí Madalena ficou ali chorando, chorando. Aí, naquele momento, assim, que ela estava chorando muito, 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 quando olhou de novo para o túmulo, né, para aquele sepulcro lá, ela viu duas pessoas. Que ele disse assim que não era para chorar, pois ninguém tinha roubado o corpo de Jesus, mas ele tinha ressuscitado. Aí Maria, assim, não estava entendendo bem o que eles queriam dizer ao falar da ressurreição de Jesus, pois ela não sabia, sabe o quê? Que aqueles dois homens, na verdade, eram dois anjos. Uau! Sem entender o que eles falaram, Maria Madalena continuou chorando e outra pessoa chegou perto dela assim e perguntou por que ela chorava. Aí, olha só, ela pensou que fosse um jardineiro que cuidava daquela área. Aí ela disse assim: Eu queria que o corpo deste homem, Jesus, estivesse aqui, mas não está. Aí então, o jardineiro olhou assim e chamou ela pelo nome: Maria. Então ela olhou assim com cuidado para o jardineiro e viu quem ele era, que na verdade era Jesus. Então ela gritou: Mestre, mestre! Ficou super feliz. E ela começou daí a entender sobre a ressurreição de Jesus, porque ela reconheceu aí o Filho de Deus e ficou muito, muito feliz, porque voltou a ter esperança na vida eterna. Quando ele ressurgiu dos mortos, Jesus estava mostrando que tem poder até para vencer a morte e dar a vida eterna para todos os que nele creem. Deixa eu ver se entendi, mãe. Primeiro, a Páscoa no passado representou a libertação do povo judeu da escravidão do Egito. Isso. Segunda Páscoa, hoje, comemora a libertação do pecado através do sangue do Cordeiro Jesus. Isso, filha! Afinal, a Bíblia diz que Jesus não ficou morto, mas ressuscitou. Ele venceu a morte e está vivo. E por isso, todo aquele que nele crê, que o sangue de Jesus nos liberta dos pecados, está livre para viver uma vida perto de Deus. Ai, mãe, entendi. Então a Páscoa é um momento de festejar com muita alegria tudo o que Jesus fez pelo pecador, por causa do grande amor de Deus. A alegria de ter o nome escrito no céu. Vou me lembrar de agradecer a Deus nessa Páscoa pela salvação e pelo amor de Jesus por nós. Isso, filha. Muito bem, pois a Páscoa é uma data para a renovação da fé, de confraternizar em família, trocar os ovos hoje em dia, mas lembrando que somos livres através do amor do nosso Senhor Jesus por nós. Ai, mãe, obrigada. Eu nunca mais vou me esquecer disso. Ah, que bom. Vamos orar então? Vamos.
se apagou. Ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou. O peso do pecado Ele levou. Deus Pai o abandonou, cessou seu respirar. Em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou. Todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, o sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, Ele venceu para sempre, para sempre. Exaltado é, para sempre adorado é, para sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre Ele vive, ressuscitou, ressuscitou.